Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40 a mais, feliz da vida como sempre, e hoje muito mais, porque a causa é nobre, e eu gosto de coisas nobres. Estamos com Vanessa Alves Espíndola, ela é casada, 40 menos, tem uma filha de 8 anos, e nós vamos falar sobre toda uma jornada e um tratamento a respeito do câncer infantil. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, uma honra. Oh, Prazer é meu estar aqui com você. poder falar desse assunto, minha filha, que o povo não quer falar, que eu não sei porquê. Mas é importante. Não é importante, é importantíssimo. Sim. Vamos lá. Como começou essa jornada de vida? E que jornada, que jornada. Respira e vai. Vamos lá. A nossa jornada começou em março de 2019. Eu tenho uma filha de 8 anos, chamada Luísa. Eu levei a Luísa numa consulta de rotina com o pediatra. E ao sair da consulta, um pouquinho antes de sair, eu resolvi pedir para o pediatra solicitar alguns exames para ela. Exatamente não sei por que eu pedi esses exames, mas pedi. E ele, tudo bem, você quer fazer alguns exames, eu solicito para você. Luísa fez alguns exames, esses exames de sangue, e alguns dias depois, 2 ou 3 dias depois, eu peguei o resultado do hemograma, estava alterado, né? O que é alterado, né? O alterado é plaquetas alteradas, hemoglobina alterada, leucócitos alterados. Mesmo não sendo médica, eu consegui comparar, né? E ver com o nível de referência estava muito diferente. Na hora... Ela não sentia nada? Não, então, hoje eu sei que ela sentia, mas na época eu não sabia que aquilo era um sintoma. O que, por exemplo? Em um momento ela reclamou de dor nas pernas. Teve um dia que ela, minhas pernas estão doendo. É uma criança de 4 anos, eu não levei muito a sério. Eu pensei que estava cansada, que tinha corrido na escola, mas já era um sintoma, sim, da leucemia. E aí, após fazer esses exames, quando eu levei no pediatra os Vou voltar um resultados... pouquinho, Claro, Vanessa. querida, volta. Vamos lá. Sim, o primeiro sintoma foi uma dor na perna. Sim, uma dor na perna por um dia. Por um dia. Por um dia. Então, é uma coisa que vai passar Qualquer muito desapercebido. Passa, Vai passar em brancas nuvens. passa. Eu mesma, eu tenho um filho de 14, Uhum. imagina, não ia olhar jamais. Então, você não pensa que uma dor nas pernas pode ser um câncer, né? Não, ela não chorou, Não teve. ela não reclamou no outro dia. E você deu algum remédio para essa Não, dor? nem precisou. Ela não reclamou mais de uma vez, então nem precisou. Acima de qualquer suspeita. Sim. E só que aí tinha algumas outras coisinhas que depois eu fui descobrir que era sintoma também da Então, leucemia. vamos falando, vamos O que era? pontuando. Ela, há uma semana, ou mais ou menos 2 semanas, ela começou a apresentar um pouco de calor noturno, uma sudorese durante o sono. É comum você suar à noite durante o sono? Mas pouquíssimo. Você não pode acordar encharcado. Isso é um sintoma de uma doença, sim. E aí eu fui descobrir que essa sudorese noturna era o sintoma da leucemia também. Mas estava no verão. Então, assim, ela acordou com um pouco de suor, estava calor. Eu pensei, teve um pesadelo, não era nada demais. Então, eu também não levei a sério. Com o tempo, eu fui descobrir que esse era também um sintoma. Então, a dor nas pernas e a sudorese noturna foram sintomas muito leves, mas que já mostraram que ali tinha alguma coisa de diferente, né? Para se perceber, né? Sim. E aí, quando eu vi esses resultados alterados, no dia seguinte eu fui no pediatra correndo, apavorada, levei ela, e a primeira coisa que o pediatra me falou foi: o exame errou o laboratório, o resultado. O resultado está errado, esse laboratório cometeu algum engano, vamos repetir o exame. Ele não acreditava que ela estava com aquelas alterações realmente. Então, ele desconfiou que fosse um erro técnico. E que ele comeu uma bola de também não ter pedido esses Sim, eu que acabei pedindo para ele solicitar. Você imagina se você não pede. Teria sido mais avançado, teria descoberto mais para frente, com certeza.
E aí eu repeti esse exame na clínica dele, no mesmo dia, e aí os exames continuaram alterados, mais alterados ainda. Aí ele ligou um botão de alerta, e na hora eu percebi que tinha alguma coisa de estranho. A feição dele mudou, ele ficou pálido, e ele falou: olha, tem alguma coisa de errado. Você precisa procurar um hematologista agora. Aí eu, agora? Aí ele, sim, agora. Eu saí do hospital, um hospital infantil em São Paulo, e pediátrico, e aí eu fui para o pronto-socorro, né? Fui para um pronto-socorro infantil, porque eu precisava saber o que estava acontecendo com a minha filha, né? Eu não E tinha ela ideia. normal. Ela normal, Comendo, comendo, bebendo. bebendo. Tava assim, com umas questões de alimentação de, isso eu não quero comer, eu quero outra coisa, mas que Faz criança não parte faz da isso? idade, gente. Exatamente, que criança não faz isso? E aí, chegando nesse hospital infantil, eu falei com a pediatra de plantão e ela me pediu uns minutos, né, uma horinha, para poder conversar com o hemato do hospital para mostrar os exames e me passar uma posição. Segundo a pediatra, né, após essa conversa com o hemato, ele não viu nada de relevante nos exames, não achou que não tinha nada grave e falou para eu marcar uma consulta com calma com o hematologista. E aí eu fiquei, tá. Gente, um desesperado. Então, e a outra super tranquila. E aí eu voltei para casa com a pulga atrás da orelha. Mãe tem sexto sentido, mãe tem Sexto, instinto. sétimo, Tem, oitavo. tem. E desde o primeiro exame alterado eu sentia que tinha alguma coisa grave. E algo me dizia, só que eu não sabia o que era. Eu Não ficava, consegui não, associar. não, não sabia. Voltei para casa, fiquei pensando, passou um dia, no segundo dia eu voltei no mesmo hospital. Eu falei, não, tem alguma coisa de estranho, preciso conversar com outro médico. Passei numa outra consulta com outro médico e ele falou, olha, E tá esse alterado. pediatra não indicou Não, nenhum. não, não. A médica falou, vai para casa e Não, marca não. com O calma. teu pediatra. Não, o meu pediatra, ele falou, procura um hospital pronto-socorro que tem hemato para você passar no hemato. Foi isso que ele me passou. E ele estava correto, eu precisava passar com hemato. Não precisava, mas ele não tinha Urgente. alguém para indicar da Não, confiança não, dele. não, não tinha. E aí eu Jesus. voltei nesse hospital novamente, e aí ele falou, olha, e aí, só retomando um pouquinho, Ah, essa médica de plantão que me liberou falou assim, mãe, vai para casa, fica tranquila, ela não é nada de leucemia, não é nada, fica tranquila, deve ser alguma infecção, alguma coisa, e marca com calma um hemato. Essa foi a frase que ela usou para mim, ótima né, tipo, médica. vai super tranquila. Excelente. Vai tranquila. E era uma pediatra experiente. E aí eu jamais ia ficar tranquila com aquilo, né? Voltei de novo no hospital, o médico me liberou de novo, só que dessa vez ele falou: olha, não tem como a gente descartar uma leucemia sem fazer um exame mais específico. Vai nesse hemato, né? Marca essa consulta urgente e vai no hemato. Aí eu falei: interna minha filha, então. Vamos internar, vamos investigar o que ela tem. Não, ela Lógico. está muito bem clinicamente, não precisa de internação. Me liberou novamente. Puta. Fui liberada 2 vezes. Olha isso. E aí eu falei, não tá dando, né? Não tá funcionando nesse hospital. Conversei com uma É. amiga minha e aí resolvi marcar uma consulta particular com um hemato de emergência, né? Não esperei convênio nem nada, falei, Isso vou mesmo. marcar particular. Na segunda-feira liguei para esse médico, para a secretária dele, agendei para terça-feira. E aí chegando nele, uma consulta maravilhosa, e ele falou assim, final da consulta, ele falou, olha mãe, eu não acredito que seja leucemia, mas eu não posso descartar. Eu diria que você tem aí uns 5% de chance de ser leucemia e 95% de ser linfócitos atípicos, uma infecção. Hum. Então, mas você precisa fazer esse exame chamado mielograma para a gente descartar essa leucemia, né? Aí eu falei, tá bom, onde que eu faço? Ele falou, você marca no hospital, tal, mas se você quiser fazer urgente, você tiver condição, você paga um particular e faz. Eu falei para o meu marido, eu não quero nem saber, eu vou fazer Vende amanhã, tudo. faço o que tiver que fazer, vamos fazer particular. Marquei no Einstein particular, porque o meu plano de saúde não cobria o Einstein. No dia seguinte, estávamos fazendo o exame, né? Os exames, que eram vários exames, exame da medula, hemograma e outros exames de sangue. Ela fez os exames até meio-dia e meia, 1 hora eu liguei para o médico, falei, tô saindo do hospital, os exames a gente já finalizou. Ele, eu sei, já estou recebendo os resultados. Na hora que colheu, né, fez a coleta do exame da medula, o próprio médico do Einstein já ligou para ele e já falou, olha, tem alguma coisa assim, a gente só vai especificar o que que é e tal. Então, ele já sabia que tinha alguma coisa grave aí acontecendo. Ele falou, eu preciso só de umas horinhas para confirmar alguma coisa aqui e eu te ligo depois no final do dia. Na hora que ele falou isso, eu desliguei o celular e falei para o meu marido,
Eu tinha certeza que a Luísa tinha alguma coisa grave. Meu esposo, não. Eu tinha sofrido um aborto 3 meses antes. Então ele falou: você tá traumatizada por causa do aborto. Você acha que tudo agora é má notícia, é coisa da sua cabeça. Ele vai ligar para dar uma boa notícia. Não era verdade. Uhum. 3 horas depois ele ligou pro meu esposo. E aí meu esposo começou a desconfiar, porque ele viu que eu estava muito certa que tinha alguma coisa. Ele falou: não, será que não é mesmo? Ah, ele foi pro trabalho, voltou em meia hora e estava comigo, e aí o médico ligou. E aí ele saiu, né? Eu moro numa casa, saiu pra garagem assim, e aí ele falou assim: como assim? Leucemia? Aí eu olhando pra ele, baixei minha cabeça. Aí, Tipo, tipo já assim, sabia. eu já sabia. Desde o começo eu sabia. E aí meu esposo entrou em pânico. Começou a chorar, e a minha filha na janela da sala, assim, tipo, o que que foi? O que que tá acontecendo, mamãe? E é Nada. tipo, o mundo caiu. O mundo caiu naquele momento, ele desligou, eu, assim, pude ouvir muito rapidamente a conversa deles, combinando pra gente no dia seguinte nesse médico para explicar o que que era, porque até então eu só tinha visto da TV, eu só tinha visto, né, eu não conhecia nada sobre a doença, eu não sabia os sintomas, não sabia o tratamento, não sabia nada. E ele falou: amanhã eu preciso que vocês venham aqui pra gente ver como é que vai ser o tratamento. Eu desliguei o telefone, chorei muito, 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 muito. Fui pro quarto, chorei. Precisei de 1 hora. Depois dessa 1 hora, eu falei: tá, agora eu vou correr atrás das coisas. Liguei pra minha amiga, a que tinha me indicado esse médico, e Hum. falei: agora eu preciso de um oncologista, porque a Luísa tá com câncer. E ela: não, como assim? Eu falei: ela tá com câncer, ela tá com leucemia. E aí ela também me passou um contato de um médico e tal. E aí meu esposo ligou para a família para dar notícia, e aí começou a família a chegar na minha casa, todo mundo em pânico, né? Porque você não espera que uma criança tenha câncer, uma criança de 4 anos de idade. A Sem gente, ter sem ter, sintomas. era uma criança que estava uma semana atrás fazendo natação, aula de música, atividades físicas na escola, brincando, passeando, fazendo de tudo. Era uma criança saudável, uma criança que não apresentava nada. E estava com câncer, já estava com câncer. Então, assim, foi um choque para todo Surreal. mundo. Foi uma bomba. Eu costumo dizer que eu recebi uma bomba no dia vinte Do e sete de março, Afeganistão. sim, total, do dia 27 de março de 2019. Mas eu processei muito rápido, porque eu já estava há uma semana processando isso. Então, eu Verdade. apertei o botão e falei: eu vou correr atrás das coisas. O que que minha filha precisa, né? Eu olhei para o meu esposo e falei assim: olha, eu não sei o que que a gente vai fazer. A gente vai dar o melhor tratamento que ela puder receber para dar as maiores chances. Eu quero que ela tenha a maior chance de cura. Vamos vender casa, vamos vender carro, pega dinheiro da empresa, faz o que for. A gente precisa oferecer a melhor oportunidade de cura para essa criança. E ele apavorado: com certeza, a gente vai oferecer tudo. E a gente perdido, a verdade é essa, a gente estava perdido. E nessa correria toda, no dia seguinte, eu fui nesse médico, e aí quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou assim: me desculpa. Aí eu: por quê? Ele falou: eu não esperava. Assim, eu não esperava que fosse da leucemia. Eu estava crente, eu te passei essa confiança, né, 2 dias Passou atrás. mesmo, porque 95% Ele ele falou: falou? Vanessa, eu não acreditava. Mas veio. Eu falei: tudo bem. Ele falou: mas eu tô surpreso. E aí eu comecei a falar: doutor, vamos lá. O que que a gente precisa fazer? E ele falou: olha, primeira coisa, eu tô feliz que você está assim, com essa disposição, porque você vai precisar. Você vai precisar de muita disposição. E aí ele começou a me explicar. E assim, aí ele me deu 2 caminhos, né? Ele falou: olha, você tem plano de saúde, você pode seguir o tratamento pelo seu plano de saúde, ou se você quiser seguir pelo SUS, amanhã sua filha começa o tratamento no hospital especializado em câncer infantil. Aí eu falei: SUS? Olha como a gente tem preconceito. Muito preconceito, muito Olha que preconceito. péssimo Quebrei isso. a cara, quebrei a cara, porque o SUS foi a melhor coisa que aconteceu depois do diagnóstico, foi essa aparição do SUS nas nossas vidas. Porque quando ele falou SUS, eu falei: mas SUS, quando vai começar amanhã? Ele falou: sim, ela tem uma vaga garantida para amanhã, 8 horas da manhã, começar o tratamento. Eu olhei para meu esposo e falei: é no SUS que a gente vai. Claro. Se amanhã eu não tinha conseguido fazer um exame no meu plano de saúde, porque me liberavam, porque não é nada demais, porque marca com calma. Então, assim, eu vi no SUS a possibilidade de iniciar um tratamento no dia seguinte. Então, eu falei: é para lá que eu vou. E aí, ele falou: olha, boa sorte, tem a chance de dar tudo certo, mas vai ser muito difícil. Se prepara. E eu fui para casa
Que pensava. acalento. Tipo, Não, pois é. gente. E ele falou: olha, não vai ser Que fácil. sensibilidade. Mas olha, em contrapartida, ele me mostrou as coisas boas. Então, isso me ajudou. Por exemplo, ele falou: olha, sua filha está com câncer, sim, leucemia, mas é um tipo de leucemia mais comum na infância e é a que tem mais chances de cura. Isso já me. Eu precisava dessas palavras. E eu me apeguei nessas palavras e falei: então, Isso é científico, né, gato? Que ele falou, é total, tudo total, científico. total, total. Tanto Então é que ele depois não, eu fui descobrir, né? Eu não falou perguntei. nada Não, além. não, ele falou, ó, esse tipo de leucemia é a que responde melhor ao tratamento. Ela tem um subtipo que as crianças costumam responder bem, tem chances de cura altíssimas. E assim, só que não é um tratamento curto, Vanessa, é um tratamento longo, um tratamento de mais de 2 anos. E ele me passou ali a base, né, do que seria, e no dia seguinte ele foi um anjo, esse médico, porque no dia seguinte ele fez questão, ele não tinha obrigação nenhuma, ele fez questão de ir até esse hospital. Ele estava com uma questão moral com Total, ele, total. E assim, Vanessa. ele também quis me abrir a porta lá. Então, ele me apresentou o hospital, conversou com a médica, ficou me explicando, né, como que seria o tratamento junto com a Ó o médica. peso na consciência, gente, acho Pois ótimo. é, pois é. Ah, Mas assim, de qualquer forma, eu senti que ele também, apesar de estar surpreso, ele quis ajudar. Tipo, ele falou, não, não gata, ele esperava. deu uma errada dessa de 95%, é Pois é. 95%. Eu acho que Sabe o ele que se é isso? arrependeu. Ele se arrependeu de ter Acho dado que esse nunca número. mais ele vai falar isso na Não, vida não, dele. não vai. Não vai porque a gente ia se apegar ao 95, né? Claro! Mas ele também me Era ajudou capaz de você tanto. nem fazer o exame. Pois é, pois Porque se é. é um cara que é um pouco mais renomado, sei Uhum, lá, pode ser que seja, uhum. então você vai ficar, mas não. Não, Cara e assim, falou, né? eu 95? poderia. Só que eu tinha O tanta número é muito certeza. alto. Então, mas eu tinha tanta certeza que tinha algo de errado que eu não ouvi. Eu nem ouvi esse Sorte! 95. Tipo, eu ignorei e Mas falei, ele falou. falou, E falou, quantas falou. mães não vão ouvir o Esse é o 95? problema, esse é o problema. Você não, assim, a verdade é que você nunca pode descartar, né? Você tem que Não sempre investigar. fala, vamos investigar. Ponto, com certeza, Ponto. com certeza. Não me fala de Porque estatística. para o meu esposo e para minha mãe Você foi uma viu? esperança, esse Claro. 95. Para mim não, porque eu já imaginava. E no final das contas, a gente acabou indo para o SUS fazer esse tratamento, hospital espetacular. Ela teve o melhor tratamento e que ela poderia ter. E que eu falo melhor, é o melhor no Brasil e o melhor no mundo. Por quê? O tratamento é padronizado hoje, você tem protocolos internacionais, então é um tratamento, por exemplo, o tratamento que ela fez é um protocolo alemão, é o mesmo tratamento que qualquer criança com leucemia faz na Alemanha, faz no Reino Unido, faz na Bélgica, em vários outros países da Europa. Então, assim, é um protocolo padrão, Universal. universal. Então, a mesma qualidade de tratamento que uma criança fora do Brasil tem, a minha filha teve. Ela teve as quimioterapias Dentro de um SUS, dentro de um SUS, dentro de um tá? SUS. Então, assim, ela nunca faltou um comprimido para ela. Ela nunca precisou, nunca faltou uma quimioterapia para ela. Ela, dentro do hospital dela, eu tinha a melhor assistência de enfermagem, a melhor assistência médica. A médica dela, excepcional, referência no Brasil, médica do SUS, referência no Brasil, pesquisadora, renomada lá fora também. Então, assim, era lá que eu tinha que estar. Mas eu não posso deixar de falar que as coisas funcionam muito bem, mas quando você entra no SUS, é um mundo à parte. É gente do país inteiro, é gente de fora do país que vem tratar aqui. E você se depara com pessoas extremamente carentes também. Então, além de estar vivendo a dor de uma doença, você se depara com famílias que passam necessidades, famílias que largam as suas cidades, mães que largam os seus filhos nas suas cidades e vêm buscar a cura aqui em São Paulo. Então, assim, eu fui apresentada a um mundo muito duro lá no SUS. Porque talvez se eu tivesse ficado na rede particular, eu não teria conhecido tantos casos assim. Mas eu fui para um hospital de câncer infantil, de tratamento de câncer infantil. Você foi para um hospital onde a vida. Referência. A Meu bem, vida mas onde a real. vida A real? vida real. A vida A vida real. real é aquilo, Sim, não sim, é o sim. convênio. Sim, a maioria faz tratamento nesse tipo de hospital, né? Então, assim, e nesse decorrer do processo todo, a gente passou por muita coisa. Muita coisa. Muita coisa boa, mas muita coisa muito difícil. A Luísa perdeu vários amigos de tratamento.
Que ela amiguinhos. fez Sim, no sim, no hospital. mesmo hospital. Ela Hum, tomava quimioterapia do lado, com o amiguinho, e hum. chegou um dia, ai, cadê fulano? Não, faleceu essa noite. Amiguinha de meses de tratamento, tocou sino, terminou o tratamento, tocou sino, combinou viagens, combinou passeios com a amiguinha. Ah, faleceu. Terminou, não terminou o tratamento, a doença voltou. Alguns com leucemia, outros com outros tipos de câncer, O que é tocar muito mais. sino? O que é tocar o sino? Quando você termina o tratamento contra o câncer, independente se é câncer pediátrico ou não, alguns hospitais têm um sino. O Hum, sino representa uma nova etapa na sua vida, um hum. recomeço. Não quer dizer que você está curado, porque a cura do câncer, a medicina só fala em cura depois de 5 anos de remissão da doença. A remissão é quando você não tem sinal nenhum de doença. Então, fez um exame e não encontrou nenhum sinal da doença, você entrou em remissão. Passaram-se 5 anos, a medicina fala que você está curado. E você tem que fazer os exames de 6 em 6? Periodicamente, você tem que fazer acompanhamento. Então, hoje, a minha filha terminou o tratamento em junho de 2021. Então, tem 2 anos que ela está fora de tratamento, mas tem 4 anos que ela está em remissão. Hum, Então, mais 1 ano em remissão, ela é considerada curada pela medicina, né? Então, o que que é o sino? Quando ela terminou o tratamento, ela tocou o sino. O sino representa uma nova etapa. Eu estou terminando o meu tratamento. Eu vou para a vida lá fora. Eu estou recomeçando. E foi difícil terminar. Então, representa uma conquista, sabe? Uma é grande muito conquista, muito simbólico. simbólico. Representa cura para muita gente. Muita gente fala, eu estou tocando o sino, eu estou curada, embora a medicina ainda fale nos 5 anos. Então, assim, muitos não terminam o tratamento. Hum, Muitos terminam o tratamento e a doença, infelizmente, volta. Então, assim, mas você terminar o tratamento já é uma grande conquista. nossa, Então, tocar o sino foi isso. Foi a gente entendi. saber que a vida lá fora nos esperava. Sabe, o recomeço, retomada da infância dela. Então, para a gente tocar o sino foi um momento muito especial. Então, as Acho que para crianças, os adultos, vários, para todo sim, para mundo. todo mundo, para toda pessoa que enfrenta o câncer, né, que termina o tratamento e toca o sino, é um momento muito especial. É um momento muito especial. Então, eu acho que chegar nessa etapa é extremamente difícil, mas extremamente gratificante saber que você conseguiu chegar nessa etapa, né? Mas não é fácil chegar lá. O caminho o percurso é longo, né? A gente encontra muitos desafios. A Luísa, ficar careca para a Luísa foi talvez o menor desafio que ela enfrentou. Para algumas mães, sabe, é muito difícil. Para mim foi muito difícil ver a minha Hum. menininha, que tinha um cabelão, ficar careca. Mas ela reagiu de uma maneira tão inusitada, tão espontânea, Criança, que para mim acabou sendo não tão difícil ao vê-la daquela maneira, né? Eu passei por momentos mais difíceis, né, isso que eu ia além falar. Acho que deve ter de tido sim, momentos sim, piores do que o cabelo. sim, ela foi pra UTI, ela teve suspeita de trombofilia pulmonar durante o tratamento, ela teve sepse, ela teve, uma colite intestinal com possibilidade de cirurgia durante o tratamento Hum, quimioterápico. Então você imagina que uma é a baixa criança imunidade. fazer uma cirurgia durante a quimioterapia. Então ela passou por muita coisa, passou pela pandemia tomando quimioterapia. Então, assim, você imagina, a gente tinha acabado, a fase intensiva do tratamento em dezembro de 2019. A gente ia começar a retomar algumas atividades, aula de música, né, a fono que ela fazia, alguns passeios, né, ao ar livre, mesmo tomando quimioterapia, ela poderia fazer isso com alguns cuidados, máscara, né, o acompanhante estando de máscara também e tal. E em fevereiro de 2020, a gente já estava retomando, né, algumas atividades, já podia sair, né, frequentar alguns lugares com muitas restrições, mas poderia retomar as atividades parcialmente, veio a pandemia. Hum. Então, assim, a gente não teve nem gostinho de poder fazer as coisas que a gente estava planejando há 1 ano, né. Então a gente voltou a ficar em casa, ficamos 2 anos basicamente trancados dentro de casa com medo, né, a gente não sabia como é que o coronavírus, se comportava nas pessoas saudáveis, imagine num imunodeprimido, numa criança. Então eu morria de medo dela pegar, o coronavírus. O meu esposo saía para trabalhar todos os dias totalmente equipado, máscara, capacete, bota, um monte de coisa. Chegava em casa, tirava tudo e, assim, morrendo de medo de pegar coronavírus. Claro, como é que Que era vai? uma imunodeprimida, né, então, além do tratamento contra a leucemia, a gente ainda teve que enfrentar uma pandemia durante o tratamento, então foi muito Num puxado. hospital gigante. Sim, Foi sim. no HC isso? Foi, então, o hospital que ela tratou chama Itaci, é Instituto do Tratamento do Câncer Infantil. Ele é um pedaço do HC. O HC tem um HC de adulto, tem um HC pediátrico, que é Instituto da Criança, e tem o Itaci,
que é só para câncer infantil. Agora, esse hospital faz parte agora do Instituto do Câncer mesmo, da doutora Arnaldo, aquele grandão, né? Agora ele faz parte desse hospital. Mas é um hospital pediátrico voltado para câncer infantil. Então, eu vi de tudo lá. Eu vi de O que é de tudo. tudo? Você imagina, eu estava acostumada a levar minha filha no pediatra, né? No máximo um PS com uma gripe, com resfriado. Da noite pro dia, literalmente, né? Eu entro num hospital que é especializado em câncer infantil. Então, a primeira coisa que eu vi foram crianças muito debilitadas, carequinhas, amputadas, algumas doenças raras, que além de câncer, também eles têm um tratamento específico para algumas doenças raras. Então, eu me deparei com um mundo que eu não conhecia, um mundo cruel, um mundo muito difícil. Porque é diferente, sabe? A gente não espera que uma criança fique doente com uma doença grave. A gente não espera que uma criança possa morrer de uma doença grave. A gente espera seguir o Com ciclo da vida. quatro Com anos de 4 anos de idade, com idade. 4 anos. Então, assim, eu lembro que eu fazendo a ficha, assim, o cadastro, né, para ela entrar naquele hospital, fazer o tratamento lá, eu comecei a chorar na recepção, chorando, 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 chorando. E eu falando assim, mas há uma semana atrás minha filha era saudável, minha filha não tinha nada. E aí tinham duas mães, né, sentadas próximas, elas olharam para mim e falaram: os nossos filhos também. Porque ninguém espera que um filho fique doente, que tenha uma doença tão grave. Então, as mães ficam sem chão. Eu percebi isso, sabe, andando nos corredores. Você olha as pessoas assim, parece que as mães estão em outro planeta. Elas ficam anestesiadas. É um choque tão grande você ver a pessoa que você mais ama na vida, que é um filho, correndo risco de morte, né? É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu passei 2 anos e 3 meses muito difíceis, muito difíceis. A gente teve que aprender a lidar com a dor, com muitas mortes, com insegurança, com medo. Eu não sabia como é que ia ser a infância dela, porque ela teve a infância interrompida. Uma criança precisa brincar, uma Sim. criança precisa sair, uma criança precisa ir para a escola. Uma criança não deve ficar dentro de um hospital dias e mais dias. Então, é extremamente cruel. Mas eu falo sobre isso bastante, porque apesar de ser muito difícil e ser raro, e é considerado uma doença rara, a leucemia, o câncer infantil, acomete muitas crianças, né? O INCA estima mais ou menos 9.000 casos de câncer infantil por Professora, ano. que merda. Ah, não, Ai, não, mas é que eu me claro, envolvo. claro, mas não tem como Imagina, não se não se emocionar, né? envolver, meu Deus do céu. Deixa Não eu tem pegar um como não. pano. Jesus. É muito pouca idade, gente. Era o que Que eu era. isso? Eu olhava para ela Porra. e eu via assim Ah, uma criança de 4 anos que não viveu nada. Não não, viveu e que daqui a nada. pouco. Não tinha vivido nada. O que que a minha filha tinha de história de vida? Não tinha nada. Sim. Não tinha nada. Vamos voltar. Tá. Vai. Eu olhava, sabe? Eu olhava assim para minha filha, com 4 anos de idade, não tinha vivido nada, né? Nada. Tinha uma vida inteira pela frente. E existia um medo imenso dela não ter essa vida pela frente, né? Então, é muito cruel você se deparar sabe, a gente como mãe, a gente acha que pode proteger, né? A gente acha que, eu faço tudo pelo meu filho, você é impotente muitas vezes. Diante de uma doença grave, você é impotente. O que que você pode fazer? Você oferece seu apoio, seu acolhimento, você leva para o tratamento, mas você fica de mãos atadas. Então, assim, esse não poder trazer a cura com suas mãos é muito difícil você lidar com essa insegurança, com esse medo. E eu tive que aprender a lidar com isso. Eu falo bastante sobre câncer infantil, mesmo minha filha já estando caminhando rumo à cura, mesmo ela estando 2 anos fora de tratamento, porque eu sei como é duro você receber esse diagnóstico. Eu sei como é difícil quando você recebe lá essa notícia e parece que só você está vivendo aquilo. Parece que não acontece com mais ninguém, mas acontece. São 9.000 crianças e adolescentes diagnosticados com câncer todos os anos do Brasil. É um número que o INCA estima e é um número que é alto demais. São milhares de Muito. famílias que passam por isso. E o pior é saber que, às vezes,
Nesse caminho, a gente encontra pessoas despreparadas para fazer esse tipo de diagnóstico, É né? isso que eu ia tocar nesse assunto agora. Porque O não, despreparo, sim, que eu acho que é o mais sim, cruel. sim, tem muitos profissionais, muitos pediatras que não são preparados para identificar o câncer infantil. Talvez porque é considerado sim uma doença rara? É uma doença rara. Mas o raro não quer dizer que não exista. Exatamente, aí está a questão, você nunca pode descartar, igual foi descartado da Luísa, né, quando ela foi no PS, que a médica falou, fica tranquila, não é leucemia. Você não pode descartar uma doença dessa sem um Como exame que você específico, afirma não, dessa você não pode. forma? Então, assim, o raro acontece, né, então, às vezes os sintomas, o problema é que os sintomas são tão leves, que a Isso que gente eu despreparado, tô... a gente não Nossa. pega, a gente muitas vezes não pega. Mesmo os profissionais da saúde às vezes não pegam, né? No caso da Luísa, foram as dores nas pernas por um dia e uma sudorese durante o sono, né? Que tinha acontecido uma semana antes. Esses eram os sintomas da leucemia para a Luísa. Ela tinha algumas manchas roxas na região da canela, mas que criança não tem mancha roxa na canela? É quase impossível uma criança não ter uma mancha roxa na canela. Não eram manchas pelo corpo, se fosse, certamente eu teria notado, eu teria percebido, Sim. não eram. Eram manchas na região de batida, então não me chamaram a atenção. E só que ela também teve um diagnóstico precoce, então por isso os sintomas eram muito iniciais. Mas no decorrer dos primeiros dias de tratamento, os sintomas foram se intensificando. Quais eram os sintomas? Nódulos, nódulos pelo corpo, nódulos na região do pescoço, nódulos na região da virilha. A sudorese aumentou demais, sudorese noturna, o cansaço, a palidez, né? A criança pálida, a criança que começa a comer pouco demais, que começa a reclamar de sempre cansaço, manchas roxas pelo corpo, febre sem ter um motivo. Por exemplo, uma coisa é você ter uma febre porque você está com gripe, uma coisa é você estar com febre porque você pegou uma bactéria, um vírus, alguma coisa. Outra coisa é você estar com febre e sem nenhuma causa aparente. Isso é de se desconfiar por muito tempo. Teve uma febre, 3 dias depois teve outra, 3 dias depois teve outra, e não melhora, Constante. e não melhora. Começa a pegar muita infecção constantemente, a imunidade está baixa. Então, assim, são várias coisas juntas. Mas que criança não tem febre? Que criança não tem uma mancha roxa na canela? Então, é muito difícil, às vezes, você pegar, né? Só que o médico sempre tem que desconfiar. Um bom médico sempre tem que desconfiar e investigar, né? Pedir exames específicos, encaminhar para um hemato. Então, mas o que eu tô passada foi graças a Deus que você pediu, porque Sim, esse sim. médico Não, não ele não ia pediu. pedir, ele não ia pedir e sabe o que que ia acontecer provavelmente? Iam se passar alguns dias e os sintomas iam aparecer, os sintomas mais evidentes. Então ela ia ter nódulo que ela teve. Mas Quando ela teve apareceu, nódulo depois de quanto tempo? depois de 4, 5 dias do diagnóstico. Então eles iam aparecer. Ah, Eles iam aparecer. Só que eu ia perder, e no câncer infantil, cada dia importa. hum, Porque ele é diferente do câncer em adulto. O câncer em adulto, normalmente, eu não sou da área da saúde, mas isso os médicos me explicaram. O câncer infantil, ele é mais agressivo, ele evolui muito rápido. E o tratamento também é mais intensivo. Então, assim, a criança, ela aguenta mais quimioterapia, mas ela precisa aguentar também porque o câncer, ele é mais agressivo. Então, assim, em questão de 2 semanas, a minha filha poderia ter morrido. 2 semanas. Porque você começa, o que que é a leucemia? O câncer na fábrica de sangue, né? O câncer na medula óssea. Quando ela descobriu, quando eu descobri o diagnóstico, ela já estava com blastos, né? Que são células cancerígenas no sangue periférico. Ela fez e a gente acabou descobrindo. Mas para a questão de poucos dias, ela ia ser tomada, o sangue ia ser tomado por células cancerígenas, né? Que evolui muito rápido. De um dia para o outro, o exame muda aí completamente. vira uma Sim, metástase. sim. E aí pode se espalhar, né, para outros órgãos do corpo. Sistema nervoso central, tem crianças que acabam tendo o sistema nervoso central afetado. Então, assim, uma semana de diferença no diagnóstico faz muita diferença. Então, hoje, por que que eu falo sobre o câncer infantil? Eu falo para alertar as famílias. Não é que toda dor nas pernas é câncer. Não é que toda febre constante é câncer. Não é que todo cansaço e toda palidez é câncer. Mas precisa ser descartado. Precisa ser Porém, descartado. Se não é, o que que é? Precisa ser investigada. precisa ser investigado. Precisa, sempre Acho precisa que ser isso investigada. Então, eu não conhecia o câncer infantil, então eu descobri por causa disso, por causa do diagnóstico da minha filha. Então, eu me sinto meio que na necessidade, responsável. sim, sim, responsável por poder falar sobre isso.
Hoje, eu uso Você fala com muita propriedade, viu? eu me informei muito sobre o assunto, eu li muito sobre o assunto, eu conversava muito com os médicos. Eu peguei o protocolo de tratamento em inglês e li ele mais de 4 vezes inteiro, são mais de 100 páginas. Porque eu queria entender, mesmo não sendo da área da saúde, eu queria entender o que minha filha ia vivenciar, o que ela ia receber de medicamento, como é que ia ser. Então, eu fiquei curiosa para tentar entender, e eu achando que se eu entendesse, de repente eu ia conseguir ter mais fé, mais esperança. Eu acho que eu entender sobre o assunto ia me trazer mais segurança. E, de certa forma, me trouxe. Trouxe. Me trouxe, porque eu comecei a perceber que como cada fase ia ser. Então, isso me trouxe certa segurança. É lógico que durante o tratamento, Você já muitas sabia o que ia acontecer. Sim, sim, a Então, médica me preparou para isso. você foi se preparando também Sim, psicologicamente sim, sim. para poder vivenciar tudo isso, porque se a mãe desmorona, esquece, Pois é, a família vai pro ralo. normalmente A é a gente não tem mãe. nem esse direito. Você sabe que uma coisa que eu também descobri nesse processo é uma pena, isso é uma grande tristeza, mas eu percebi que Companheiro larga. sim. Sim, e assim, Sem a eu menor conheci dúvida. dezenas de mães. Eu conheci dezenas. Sabe quantos pais eu conheci? 5, incluindo meu marido, que ficava no hospital. Eu conheci dezenas de mães e eu conheci 5 pais. 5. Gente, é uma vergonha. Por quê? Vamos lá. Primeiro que alguns largam, sim, é verdade. Algumas mães chegam sozinhas e saem sozinhas do hospital. Jesus. Alguns parceiros dizem que não têm coragem de acompanhar o tratamento e nem fazem questão, a verdade é essa, não fazem questão de estar Coragem para presente. ir pro bar ele tem, né? Sim, sim. Hum. Então, sobra, a grande maioria das vezes, para as mães. É a mulher que está lá, é a mãe que está lá, entendeu? É a mãe que leva a criança para receber a quimioterapia, é a mãe que fica na internação. E esses 5 pais, todos tinham uma história específica porque estavam ali. Os 2 eram parecidos com meu esposo, que estavam presentes, né? Ele e a esposa e a companheira e tal. E outros 2 eram pais solos. As mães tinham falecido há uns anos atrás e eles eram responsáveis pelas crianças, então eles estavam lá com os filhos, né? Então, assim, pais solos, 2 pais maravilhosos, maravilhosos, extremamente carinhosos com os filhos, e eu acabei pegando o contato e falei para o meu esposo: olha, conversa com eles, né, dá uma ajuda. E eu tentei também ajudar, porque eram figuras raras ali, os homens dentro do hospital, figuras raras. Gente, eu quero depois o contato deles. Pois Eles têm que falar. é muito difícil Porque para. se pra mãe é difícil, para um pai. Eles se sentem. Eu via um pouco disso, então eu procurei até me manter em contato com eles, porque eu sentia. Teve eu vou até contar rapidamente aqui uma história que eu vivi com esse pai. Ele veio de fora do estado, ele era de Minas, e o filho dele estava tratando uma leucemia também, adolescente. E em adolescente costuma ser mais complicado, porque tem uma questão aí do adolescente, às vezes, não reagir bem, né? Autoestima do adolescente. Então, em criança pequena, a gente não sofre muito com isso, né? A questão da autoestima Com é a muito. vaidade. Com a vaidade, você consegue lidar melhor. Quando é uma adolescente, costuma ficar mais complicada as coisas, né? É o mesmo sintoma? Sim, os sintomas são os mesmos, cansaço, emagrecimento, nódulos, os sintomas são os mesmos, mas o que acontece é que eles estão vivendo uma fase diferente da vida, né? Então Sim. eles normalmente estão começando a namorar. Você imagina ficar careca quando você está namorando. Então, são questões emocionais, questões psicológicas que as crianças menores não costumam apresentar. As crianças maiores, ó, sim, apresentam, mas as menores não apresentam. E esse pai, eu lembro que o meu esposo fala muito e foi se apresentar para esse pai, viu um pai lá, falou: nossa, tem um pai aqui também, vou lá falar com ele. E foi falar com esse pai, virou amigo desse pai, e a Luísa estava tomando quimioterapia intramuscular, né, injeção nessa época, então eu ia ao hospital quase que diariamente receber essa quimio, e numa das minhas idas ao hospital, eu perguntei para esse pai: como é que o seu filho tá?
Aí ele, ai, Vanessa, ele tá bem, tá internado, mas tem quase 2 semanas que ele não come nada, praticamente. Os enjoos, os efeitos colaterais da quimioterapia, né? E eu não sei o que eu faço mais. Ele não come nada. Aí eu olhei assim, eu falei, ai, meu Deus, né? Aí eu cheguei, entrei no quarto, eu nem podia ter entrado, porque eu não tava como visitante, eu tava como paciente também com a minha filha, né? Entrei meio que escondida no quarto, fui falar com o filho dele, eu falei, Henrique, tá sem comer? Aí ele, ai, tô, no cheiro, comida. Tá, vamos lá. O que que você gosta de comer, Henrique? Aí ele falou, ah, tia, eu gosto de arroz, feijão, bife, batata frita, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a comida daqui eu não como mais. A do restaurante que meu pai pede também não tô gostando. Então tá bom, amanhã você vai comer. Fui para casa, minha filha passou mal, teve enjoo, mas eu combinei com meu marido, vamos fazer um almoço para Henrique. Fizemos a comidinha caseira, levamos tudo que ele pediu e algumas coisas a mais. No dia seguinte, a minha filha não tinha químio, mesmo assim eu fui até o hospital e levei. Entreguei lá para o pai dele. E depois, 1 hora depois, eu recebi um áudio. Ele falando, Vanessa, dias que meu filho não comia bem. E ele falou assim, você não tem ideia de como ele está comendo tudo aqui. Eu estou extremamente grato por você ter feito isso. E aquele dia eu falei, meu Deus, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Olha. E ele, até hoje, recentemente, eu fiz um post na minha rede social e ele comentou. Ele falou: Ah, Vanessa, você. Nunca vou esquecer daquele dia que você levou lá a comida para o meu filho, você sempre presente. E eu consegui, com meu esposo, transformar um ato simples num grande momento para ele, para o filho dele, porque ele só queria que o filho comesse. E eu sei o que é isso, eu passei por isso algumas vezes com a minha filha, de não segurar nada no estômago. Então, assim, você fica desesperada. Se seu filho fala, eu quero comer, sei lá, chocolate com terra, você fala, tá bom, eu vou misturar chocolate com terra e vou dar, porque você vai comer o chocolate com terra. Você fica em pânico para a criança comer. E ele estava desesperado, porque a criança não queria comer há Sem uma dias. referência Sim. feminina ainda. Sim, sim. Então, esse dia me marcou bastante. Eu fiquei muito feliz de poder. E aí eu percebi que eu não estava ali só para tratar a minha filha, que eu estava ali também para contribuir. Então, eu tentei fazer isso. Eu acho que para mim foi muito difícil o tratamento, mas foi menos duro, porque eu comecei a entrar em contato com outras famílias. Eu comecei a me ver nas outras famílias. Então, eu pensava assim: nossa, eu tenho um conforto de vir para o hospital e voltar para a minha residência. Muitos não. Muitos iam para o hospital e voltavam para casas de apoio, que eram de outras regiões, de outros países. Eu não, eu tinha Meu a segurança do meu Deus. lar. Eu ia para o hospital no conforto do meu carro. Alguns iam de vans, viajavam 2, 3, 4 horas. Alguns vêm de fora do estado. Eu não, eu moro a 50 minutos do hospital. Então, assim, eu me senti, de certa forma, mesmo estando vivendo um momento muito difícil, privilegiada naquela situação. Então, eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a atuar no hospital tentando me ocupar. Eu acho que fazendo isso eu esquecia da minha situação. Eu preenchia, né, a dor que eu vivia de ver minha filha debilitada, de ver ela passando tudo aquilo, eu ocupava tentando ajudar as outras famílias. Isso me fez muito bem. E ao mesmo tempo você não pode estar passando essa fragilidade para sua filha. Eu não chorava perto dela, mas quando eu não me segurava, que às vezes a emoção vinha e eu não Sim. conseguia segurar, eu falava para ela. É até uma coisa importante de ser mencionado. A gente não pode esconder as coisas da criança. A criança pode não ter maturidade para explicar o que ela está sentindo, mas ela É, entende o que está acontecendo. E uma das entende. primeiras coisas que eu fiz quando a gente recebeu o diagnóstico foi conversar com uma psicóloga que atendia minha filha antes e perguntar para ela como que eu explico para uma criança que ela está doente e que ela vai fazer um tratamento. E ela me falou, primeira coisa, você sim me explica, você precisa explicar. Você Você não pode precisa. levar. O que que acontece? Tem pais e mães que têm dificuldade para poder passar isso para a criança e acaba levando a criança só para fazer o tratamento e não passa nada, nenhuma Você informação. imagina, É muito difícil. coitada. É muito difícil, mas acontece. E eu falei, não existe essa possibilidade, eu não posso não contar para ela. Então, como que eu conto? E Da aí, melhor a forma. melhor forma. E aí ela falou, olha, Van, você fala para ela que ela está doente, que ela vai passar por um tratamento que vai demorar um tempo, que você não sabe quanto tempo, mas que você vai estar ao lado dela, que você vai ajudá-la e que você vai estar sempre junto com ela e vai ficar tudo bem.
Você não pode dar muitos detalhes que ela não vai entender. Ah, vai fazer quimioterapia X, não sei o que lá. Não. Fala, olha, filha, você vai tomar medicamento. Depois, com o tempo, eu fui falando, ó, isso aqui é quimioterapia, você tá com câncer. E falei para ela, você tá com câncer. O que que é o câncer? A célulazinha doente tá no seu organismo, as células boas não conseguiram combater, o remédio vai entrar com força total e vai combater as células doentes. E ela entendeu. E ela entendeu, então ela sabia que ela tinha leucemia, ela sabia que ela precisava tomar quimioterapia, e no decorrer do processo sabia até o nome dos medicamentos, ela sabia o que que ela tinha que pedir para enjoo, o que que ela tinha que pedir para dor de cabeça, ela conhecia tudo, tudo, e tinha 5 anos de idade. Porque eu passei para ela que, embora ia ser difícil, a gente ia estar junta. Eu não queria enganá-la, eu não queria esconder nada dela. Ela precisava confiar em mim. E para ela confiar em mim, ela precisava saber a verdade. Sim, mas isso tudo eu acho que é perfeito. Você tem que passar essa confiança. Só que a partir do momento que você, a mãe, que tem todo o direito do mundo de estar fragilizada, E fica. é impossível, pelo amor de Deus. Eu tô aqui fragilizada, que dirá você que passou por todo o processo. Você, porque você é o ponto de apoio É, dela. é. Você é a fortaleza. Se ela vê, minha mãe não está bem, O que está acontecendo, né? se é o Acontece. meu porto seguro. Mas você sabe que, assim, mesmo. No começo eu evitava chorar na frente dela. Que eu acho que Mas você fez muito fiz, bem. segurei, tal, ia chorar no quarto, não sei o que lá. Só que no decorrer do processo, às vezes as coisas acontecem e você não tem tempo, Não às tem vezes, controle, não tem sim. controle sobre a sua É. emoção. E aí eu chorava, às vezes engolia o choro, às vezes chorava. E quando ela percebia que eu estava triste, eu falava: hoje não foi um bom dia, hoje eu tô triste. E às vezes você também vai ficar triste. E amanhã vai ser um dia melhor. Então, o que que eu fazia? A gente vivia um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O dia ruim de hoje não vai ser o dia ruim amanhã. Amanhã vai ser um outro dia. Então, eu passava isso para ela. Eu me permitia. No começo eu me segurei muito, mas depois eu me permiti que ela visse que eu também estava sofrendo. Eu permiti, porque ela precisa, ela não precisa, ela não precisava ver a mãe dela como uma rocha, porque eu não era essa rocha. E nem Sim. queria ser. Eu não ia aguentar ser essa rocha. Então, o que que eu falava para ela? Vai ter dias que eu vou estar triste. Vão ter dias que eu vou sofrer, que eu vou Sim. chorar. Mas a gente vai seguir juntas. É que eu já vi casos da mãe entrar num Há desespero muitos, eu vi muitos. e aquele filho que tá doente Ele consola a consolar a mãe. Sim, mãe. eu vi isso. Eu vi isso algumas vezes, muitas vezes. Eu falei, E aí gente, a você criança. imagina É difícil. para essa criança, É difícil, gente. é difícil. Porque a mãe segura até um ponto. Tem uma hora que a gente já não consegue, mas a gente não consegue disfarçar a tristeza por muito tempo. Você esconde. Só que vai ter um dia que a criança vai te pegar triste. Vai ter um dia que você vai Um ter que dia, explicar para né? ela. Ó, Tô coitado. sendo modesta falando o dia. O Não, tratamento foram 2 anos e 3 meses. Foram mas muitos não dá para ser dias. 2 anos esse coitado. Não Porque, dá, porque não, não ele é dá. o doente, Não dá. gente. Então, Ele assim, precisa ter um apoio ali. Porque nós sim, estamos falando de uma criança de 4 anos. sim, sim. E eu ofereci isso para ela. O que que eu tentava fazer? Eu tentava minimizar a dor dela. Então, assim, Eu a gente acho está que é dentro de um isso aí. hospital? Tá. Vai O que que passar. acontece? Ah, os doutores da alegria. Hoje é dia, terça-feira é dia dos doutores da alegria. Terça-feira. Hoje é terça. Ah, então vamos lá. Hoje vai ter doutores da alegria. Ela já ficava super feliz. As internações. Eu me virava. Ela levava brinquedo, desenhava, fazia mágica, chamava, fazia de tudo, porque a internação num hospital, o dia vira semana, a semana vira mês, o mês vira um ano dentro do hospital. O dia não passa dentro de um hospital. E você não sabe o que você faz com a criança. Você liga a TV, mas uma hora não quer mais TV, ela quer, e às vezes ela tá cheia de equipamento, tá com agulha, tomando sangue, transfusão de sangue, recebeu várias transfusões de sangue. A importância de doação de sangue, eu também friso muito sobre isso, a importância da gente ser doador de sangue. Se uma criança que trata um câncer não tiver a doação A de sangue, ela bolsa, morre. ela Ela morre. morre. Não existe remédio que substitua a bolsa de sangue. Não existe quimioterápico, não existe nada que substitua a bolsa de sangue. Então, se não tiver um ser Gente, temos humano, que fazer uma campanha para um bolsa ser de sangue. humano bondoso que um dia foi lá e se doou e doou o sangue dele, a minha filha não estaria viva hoje, se não tem esse ser. Porque não tem remédio que substitua isso. Então, assim, Olha a importância disso. sim, sim. Então, eu, Meu eu falo Deus. bastante sobre doação de sangue, porque
Às vezes ela precisava receber sangue e a equipe de enfermagem falava, olha, o estoque está quase zerado, hoje vai demorar para chegar. Ela podia ter uma hemorragia e morrer, porque ela está com plaquetas muito baixas. Ah, as plaquetas não chegaram. A plaqueta faz você não ter hemorragia. Se a criança está com baixas plaquetas e não é reposta, ela pode ter uma hemorragia e morrer. Então, assim, a importância disso. Quando falar doação de sangue salva a vida mesmo. Salva a vida daquele acidentado, salva a vida da cirurgia eletiva e salva a vida da criança com câncer, do adulto com câncer. Salva vidas. Então, é um mundo ali, sabe, que Olha, é um mundo de coisas é que está muita envolvida. coisa envolvida. Muitas coisas, muitas É um coisas. diagnóstico errado, Sim. é um pediatra com falta de experiência, Sim. é um sintoma que é muito leve. Se você não se atentar, Ó, passa olha o tanto desapercebido. de coisa. Passa desapercebido. São 3 coisas, assim, que andam muito juntas. Então, Sim. essa criança que não tem um sintoma que grita. Se não for É gritante, uma vai passar desapercebido sudorese. no começo. Depois, uma hora vão descobrir. Só que Então, mas quando? então, Esse é o se problema. você não tem esse tempo. Por isso que falar sobre câncer é dolorido? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar Ninguém, falando mas é sobre câncer, preciso. mas é necessário. Ninguém gosta de falar que criança morre de câncer. Ninguém gosta de falar que criança recebe transfusão de sangue porque trata uma leucemia. Não, não é legal, não é bonito. Mas é importante. Se eu não falo, se as outras mães não falam, se as pessoas não falam sobre isso, Como que nós vamos ajudar? como que a gente ajuda? Como que eu conscientizo alguém para fazer doação de sangue? Como que eu conscientizo uma família para perceber os primeiros sintomas de um câncer e descobrir precocemente aquela doença? Se ninguém fala, ninguém sabe. Então, assim, fica um negócio muito longe. Só na TV, só no comercial, na propaganda, no Mac Dia Plano. Feliz. Não, não é, gente. É todo dia, sabe? Todo dia tem criança sendo diagnosticada com leucemia ou qualquer outro tipo de câncer infantil. Hoje, essa hora que a gente está conversando, tem mãe internada com criança fazendo quimioterapia, tem mãe esperando uma bolsa de sangue chegar, tem criança na UTI esperando um milagre. Tem criança que está tocando sino, tem criança que está brincando, igual a minha filha está brincando agora, com umas primas, na casa dos avós, na rua. Então, assim, essa hora, sabe, tudo isso está acontecendo. Parece um mundo distante, mas não é. Não é um mundo distante. Às vezes, um amigo do seu amigo está vivendo isso. Às vezes, um primo do seu vizinho está vivendo isso. Por Entendeu? isso que eu tô falando. A gente, pelo menos, tem que usar os canais que a gente tem Sim. acesso Sim. para dar espaço para que venha alguém falar. Claro, claro. Recentemente, né, um ano atrás, teve o câncer infantil, foi falado até que bastante, porque a filha do Tiago Leifert, a Lua, foi diagnosticada com retinoblastoma. Então, A filha da gata, Dayana. Sim. então. Inclusive, eu conheci a Dayana recentemente. Hum. Eu fui numa palestra dela, trocamos informações, tudo. Uma pessoa espetacular, maravilhosa, que está vivendo essa realidade. A filha tratando câncer. Então, assim, e eles começaram a falar sobre o assunto. E eu cheguei na Dayane e falei para ela, eu falei, olha, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas continua, porque através da sua fala, você mobiliza milhões de pessoas, vocês alcançam muitas pessoas, e cada que alcança um, faz a diferença. Né? Cada pessoa se eu conseguir mobilizar uma pessoa para fazer a doação de sangue, eu já estou fazendo a diferença. E são 4. Cada bolsa de sangue, cada doação de sangue salva 4 vidas. São Olá. 4 bolsas que eles conseguem direcionar para 4 pessoas. Uma doação de sangue. Então, assim, é muito importante. Muito importante. É muito importante. Você vai ter que passar todas essas informações, porque eu vou ter que colocar, vou ter que Claro. lançar isso no meu Instagram. Vamos Nós fazer. vamos fazer tudo o que for necessário. Você está convidadíssima a falar. Obrigada. Tudo certo. Vai dar tudo certo. E hoje sua filha já está. Então, hoje. Tocou o sino. Sim, ela tocou o sino dia 2. Eu costumo dizer que ela tem 2 datas de aniversário agora. Ela tem aniversário dia 20 de agosto, que é a data de nascimento dela, de 2014, Leonina. E dia 2 de junho, que foi quando ela tocou o sino e terminou o tratamento. Ela renasceu a partir daquele dia. A gente recomeçou uma nova vida. A vida passou a ser diferente, né? A gente respirou, né? Isso, o que acontece num primeiro momento, pós-tratamento, a gente volta cheio de traumas. Então, assim, eu não vou Falamos mentir. de cuidar dessa cuidadora, dessa Então, mãe. Pois a importância de se cuidar, né? A gente fica em segundo plano, né, durante o tratamento.
Por alguns meses, no início do tratamento, eu esqueci que eu existia. Eu era só a mãe da Luísa, eu não era a Vanessa. E eu percebi que não ia funcionar isso, porque uma hora as coisas pedem, dão um sinal, né? Então, eu comecei a passar mal, eu comecei a ter muita insônia, eu perdi muito peso. E a minha saúde mental ficou totalmente abalada. Como não, né, Fica, Vanessa? fica. Porque Pelo você abre amor, mão de uma vida, né, para cuidar ali daquela criança. Você deixa de é uma ser mesmo. criança. Precisa de muitos cuidados, precisa de muitos cuidados. Só que a gente precisa se cuidar também. E eu só descobri isso um dia, quando a minha filha foi para a UTI. E eu tive uma crise de pânico, né? E comecei a ter taquicardia, sudorese, entrando já na UTI, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado comigo também, né? E aí eu fui falar com o meu médico, comecei a fazer terapia na época, passei com um psiquiatra, comecei a ser medicada Lógico. para poder aguentar, porque a gente ainda estava longe do fim, né? Estava muito longe do fim. Eu sabia que a gente ainda tem algumas etapas, né, difíceis a serem superadas. E eu passei a me cuidar. E foi aí que eu abri minha rede social. Foi aí que eu falei, tá, eu preciso Hum, falar com as pessoas sobre isso. Eu preciso compartilhar a minha dor, compartilhar o que eu estou sentindo. E aí começaram a aparecer outras pessoas, outras mães, outros pais, principalmente mães, né? A relatarem, né, que também estavam vivendo aquilo e a encontrarem ali um certo aconchego, né, de uma pessoa que um também estava passando acalento. um acalento, que eu estava vivendo algo parecido deles, né, então, então, falar sobre o assunto começou a me fazer bem. E aí eu falei, não vou parar então. E aí quando eu percebia que eu estava muito debilitada, que não estava legal, aí eu dava uma pausa, respirava, parava uns dias e depois eu retomava. Porque eu conheci muita gente nesse processo, né? Imagina. Muita gente dentro do hospital que a Luísa fez tratamento e muita gente nas redes sociais, muitas famílias, né? E toda vez que alguma criança falecia, eu ficava muito mal, né? Porque eu me apegava à história, à família, e eu olhava para aquela situação impotente, né? Então, me abalava demais. E aí eu falei, não, se eu ficar muito abalada, eu não consigo contribuir. Então, eu comecei a me tratar, fazer tudo direitinho, e aí eu falei, agora eu consigo contribuir. E hoje eu ainda mesmo, 2 anos fora de tratamento, eu ainda uso as redes sociais para falar sobre a importância do diagnóstico precoce, a importância da doação de sangue, como é difícil receber esse diagnóstico, que as mães procurem na rede social, encontram ali uma história de dificuldade, de dias difíceis, mas de superação. Hoje a minha filha tem essa história. Tem uma história de esperança, né? Não, É e Vanessa, você não uma pode parar, esperança, uma sinto dizer. esperança. Não A dá minha para ideia é parar. continuar. É, A minha não ideia é dá para continuar. parar. Porque eu acho que você tem uma outra missão se abriu aí. Mudou, né? Mudou. A minha vida é outra. Eu mudei de carreira profissional, né? Nesse Você fazia o processo. que antes? Eu trabalhava numa consultoria de tecnologia, eu sou formada em Hum, administração de empresas. E quando a minha filha foi diagnosticada, eu estava fora do mercado, tinha dado uma pausa para ficar com a minha filha, né? Eu estava há 2 anos fora do mercado. E aí eu tinha feito fotografia, então eu estava trabalhando como fotógrafa, assim, começando muito inicialmente, e aí veio o diagnóstico. E aí eu parei tudo, parei minha vida, fiquei em função do tratamento. E quando eu estava para terminar o tratamento, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso seguir minha vida, né? Não só a mãe da Luísa, a Vanessa a também. Vanessa. A Vanessa, cadê a Vanessa, né? E eu, tá, o que que eu vou fazer da vida? E aí muitas pessoas me falavam, Van, você já pensou em atuar na área da saúde, em atuar na área da saúde mental, alguma coisa voltada a isso? E eu não tinha pensado, mas eu comecei a pensar depois que as pessoas me falavam isso, eu falei, eu vou fazer psicologia. E aí eu comecei o curso de psicologia em julho, né? Me matriculei em julho de 2021. Estou indo para o terceiro ano agora, né? Tenho mais 3 anos aí de faculdade, mas quero atuar na área. Você achou? Me encontrei. Olha, Esse processo todo fez eu me encontrar. Eu tô adorando o meu curso, adorando o que eu tô vivendo, né? Eu vou fazer 40 anos agora, em setembro. Eu me sinto uma menina de 18 anos. olha. Assim, sabe? Como se eu estivesse fazendo minha primeira faculdade de novo. Tô Te deu um super feliz, vigor. total. E propósito. Eu tenho um propósito hoje, né? Então, o tratamento contra a leucemia me trouxe um propósito.
eu quero transformar vidas, eu quero ajudar as pessoas que passam por isso, as mães que passam por isso. Eu quero profissionalmente, por isso eu estou estudando né, Uhum. psicologia, profissionalmente ajudar essas famílias, né? Porque não é só o tratamento medicamentoso, né? Não é só a quimioterapia, não é só o físico. A saúde mental é importante nesse processo todo, senão a gente não chega lá, né? Não Então, chega. precisa cuidar da saúde mental. Então, Se eu chega, vai quero. chegar um fiasco, gente. Não, chega só o pó. Não dá. É muito, você sofre muito no processo. Eu Então, eu acho que é isso quero. que você precisa. Olha, você está na missão exata. Não Que tenho a é, menor dúvida disso. é o que eu pretendo fazer. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. E esse Tá. troféuzinho O troféu, assim, tem o sino que eu falei, né? Que quando é. ela terminou o tratamento, ela tocou o sino e ela ganhou esse troféu. Esse troféu ele é doado pelo Instituto Stella Demarco, é uma ONG hum, que atua nesse hospital, né? No Hospital Itaci. E quando muito toda criança que importante a gente termina o falar. tratamento, eles dão esse troféu, que Olha que é uma grande massa. conquista, né? Para a criança, para o adolescente. E para E a para família. a família, né? Esse símbolozinho, essa imagem é da Estela, uma criança que teve câncer. Ela teve um câncer muito agressivo chamado neuroblastoma. Infelizmente, ela faleceu, né? Mas o pai dela, generosamente, mesmo, né, com muita dor, muita tristeza, ele transformou a dor dele, num propósito maior. E ele construiu essa ONG chamada Instituto Stella Demarco, e ele ajuda o Hospital Itaci, né, com várias ações lá dentro. E a Luísa foi a primeira criança a receber esse troféu. Até então não tinha esse troféu, né? Eles não davam esse troféu. E aí a Luísa terminou o tratamento, eles entraram em contato comigo falando que iam começar a distribuir o troféu e a Luísa foi convidada a ser a primeira criança a ganhar o Ai, troféu. que E aí massa. foi um evento, ela participou, recebeu o primeiro troféu, que simboliza isso, né? Simboliza a esperança, né? De dias melhores, de recomeço. E aí a gente guarda esse troféu com muito carinho dessa, Muito. desse momento especial que foi terminar o tratamento. Troféu de ouro, né? Vamos Troféu de ouro. combinar. Uma É uma menina de ouro. copa. Eu tenho uma menina de ouro, ela recebeu um Tem, troféu de ouro. tem. Não tenho a menor dúvida que resiliência com 4 anos, É uma gente. criança espetacular hoje. É uma menina linda, maravilhosa. E aquela história, né? Só vem um especial para quem é especial mesmo. E, Porque e não assim, a gente. tem outra explicação. E sabe o que eu percebo? É que a gente. Às vezes as coisas acontecem e você acha que, eu sou forte, né? Veio porque você. Não, a gente não é. Não, é. Você precisa ficar forte. A situação te faz você ser assim. Então eu era uma mãe comum, eu não tinha, eu era extremamente. Minha mãe até falou: "Ai, meu Deus, como é que vai ser? A Vanessa é tão, né, frágil, como é que ela vai para o hospital todo dia com a criança?" E eu me transformei, né? Então eu acho que as coisas acontecem e te transformam, né? Então a dor às vezes vem na sua vida e você tem que transformar ela em alguma coisa. Eu estou tentando transformar nesse propósito de Transformou de já, passar Vanessa. esperança e amor. Em nenhum momento você passa de ser uma mulher frágil, muito pelo Mas era. Agora, Olha que engraçado. Essa agora não mulher que eu estou. tô vendo hoje, que Uhum, acho que é a mulher que você se transformou, é uhum. uma mulher que fala super bem, uma mulher esclarecida, que tem uma dicção perfeita. Eu acho que você Obrigada. tá muito no caminho certo. Não Obrigada. dá para você parar de falar sobre isso, porque Claro, você claro. fala com uma propriedade Uhum. que eu entendi várias coisas aqui agora. Essa é a ideia, que todo mundo consiga entender um pouquinho sobre o assunto e Porque repassar a você fala mensagem, com né? muita clareza Ai, obrigada. e com muita propriedade, mas é a propriedade de quem viveu. É, E isso de quem também não passou. significa de quem É passou vai verdade. ter a mesma É consciência verdade. que você tem Uhum. e a mesma forma que você enxerga e o Verdade. recado que você vai passar. Uhum. Porque eu já vi outros casos e É, não e tá tudo bem. claro, cada um lida de uma maneira É, cada um diferente, né? Transforma tem aquilo em alguma tem coisa. uma transformação também. Verdade. Acho que esse é o grande aprendizado dessa história. Sim, sim. O que eu me tornei porque você não tinha um propósito e hoje você tem. Tenho. Mudou a Então, minha vida, né? Não gostaria, não, de ter vivido, ninguém gosta de passar por isso, mas a vida é assim, né? se a gente Eu pudesse costumo chamar de escolher, fatalidade. Algumas pessoas, fatalidade mesmo. algumas pessoas falam para mim, como assim, né? Uma criança com câncer? Alguns falam, a gente chega a ouvir muita baboseira. Ah, é um Nossa, castigo. Será que ai, você na outra vida deixou de. Eu ouvi algumas coisas assim, tipo,
E As aí você pessoas são percebe. sensíveis, Não, não? Ótimo. você ouve isso às vezes, mas não é uma Impressionante. fatalidade, acontece, Perfeita definição, uma fatalidade onde qualquer um está sujeito a passar. sim. E você passou lindamente. Eu tenho certeza absoluta disso e foi um prazer enorme. Eu queria que você escolhesse uma mulher que te representa. Claro, claro. Temos aqui, temos ali. Ai, nossa, quantas mulheres, hein? Graças a Deus temos Olha, mulheres para escolher, não? muitas mulheres importantes, hein? Muitas. Ah, eu acho que eu vou escolher a Glória Maria. Já está do seu lado. Eu vou escolher ela. Essa, não tem como essa mulher não inspirar, né? Não. Ela rompeu muitas barreiras, ela transformou muitas vidas. Foi transformada, certamente, porque cada lugar que ela conheceu, cada ser humano que ela interagiu, certamente transformou a vida dela e ela transformou. Infelizmente, a gente perdeu, né, a Glória Maria, mas uma pessoa como essa, não é que a gente não perde, sabe? Ela deixou, Deixa ela um legado. deixou um legado. Sim. E ela foi revolucionária, né, na área dela. Ela, mulher negra, de frente para as câmeras, visitou, sabe, dezenas de países, conheceu muitas pessoas. Então, Adotou foi uma mãe solo solo, foi uma mãe de duas solo, duas crianças. crianças. Então, Uma assim, mãe tardia sim, para sim. os olhos de alguns. Quando provavelmente se sentiu preparada para isso, porque a maternidade Não não tem é idade. exatamente. Você não tem idade para ser mãe, você vira mãe quando você sabe, agora eu sou mãe, e você se transforma a ser mãe. Cada dia você é uma nova mãe. Então, quando estava preparada, se tornou mãe. Essa Da mulher. maneira que ela quis. Sim, sim. Solo. E eu acho que ela nunca se preocupou muito com o que os outros pensavam e falavam. A sensação que eu tenho é essa. Ela fez o que ela quis fazer. E viveu o que quis viver também. Viveu muito bem. Infelizmente, também teve um câncer, né? Sim. Infelizmente, teve um câncer, faleceu, né, devido à intercorrência dessa doença, mas viveu. E como viveu, hein? Viveu lindamente bem. Essa mulher é inspiração. Essa mulher é inspiração. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço, Uma honra querida. te receber. Imagina, eu que E agradeço. aqui o Prazer. espaço está aberto para você ver quando quiser. Ai, obrigada. E para falar sobre o que você quiser, olha, tem uma indicação, fala com essa pessoa, o espaço está aberto para você. Ah, eu agradeço. Sempre. Foi muito bom falar com você. Gente, doação de sangue. Isso é uma coisa assim importantíssima e nós vamos bater nessa tecla agora. Porque graças a Deus a ignorância aqui não é uma bênção. Boa, boa. Doação de sangue é fundamental. A gente percebe isso quando precisa, principalmente. Eu me tornei doadora de medula óssea por causa do diagnóstico da minha filha. Eu não sabia da importância disso. A gente E eu não fui sabe, descobrir. então a gente tem que trazer gente aqui que Sim, nos ensine, para a sim, gente poder repassar. sim. Porque também a gente cobra do povo, o povo também não sabe. Não, precisa falar sobre o Então assunto. precisa falar. E eu costumo falar que quem doou sangue e trouxe essa possibilidade da minha filha estar vivendo hoje, não salvou só a Luísa. Ele salvou uma família inteira. Ele salvou a Vanessa, ele salvou o Ricardo. Então, assim, eu sou extremamente tudo. Eu sou extremamente grata para essas pessoas que colaboraram com a gente e os doadores de sangue. Eu sou extremamente grata por eles existirem. Doadores de sangue, vocês olhem. Demais, eu vou ter que mudar agora para essa história para ver se eu posso doar sangue. Boa, boa. A gente precisa entender também se pode. Não, tem os critérios, mas é só procurar um hemocentro da sua cidade que dá tudo certo. Obrigada. Obrigada a você, Olha, foi um prazer. Gratidão total. Obrigada, querida. Prazer. Serviço social nós prestamos hoje. Obrigada. Lindamente.